Fala galera, 2 semanas de espera, 2 novos episódios lançados. Eu sou Juan Aragão e vem comigo que essa é a parte 6 da Eminence in Shadow, episódios 11 e 12. Acontece que Cid Kageno ainda está curtindo as suas férias. Enquanto está na cidade, aproveitou para ir até as montanhas, visitar uma pousada e relaxar em um banho termal. Mas será que essa entidade não notou a presença dela ou ele se fez de besta? Na verdade, ele sabia que Alexa estava lá o tempo todo. Cid disse que havia se recuperado bem da tentativa de homicídio que ela cometeu contra ele lá na escola quando os dois terminaram. Ele continuou e disse que veio para a cidade porque um amigo o convidou para participar de um evento. Provavelmente deve ser esse julgamento da deusa que Alexia veio para assistir. A garota disse que esse é um evento que acontece uma vez ao ano. Os guerreiros dos tempos antigos voltam à vida para lutar contra desafiantes. Milhares de pessoas se inscrevem para participar do evento, mas todos os anos apenas cerca de 10 candidatos são considerados dignos pelos próprios espíritos de duelarem contra eles. O papo entre os dois continuou e Cid disse: "Quando eu tô em um banho termal, eu faço questão de não olhar muito para as pessoas para que elas se sintam confortáveis. Então, por favor, quer parar de olhar para mim, Excalibur?" Alexia sorriu com desdém e disse: "Excalibur? Isso aí tá mais pra vermezinho." No entanto, o que ela chamou de vermezinho foi apenas uma espada que estava contida em sua bainha. A garota ficou impressionada, mas será que foi pelo tamanho de sua espada ou pelo excesso de confiança que ele tinha em si mesmo? Bom, o importante é que o evento da deusa Beatrix começou e alguns guerreiros se reuniram dentro do santuário. E aquele que estava falando anteriormente disse a Alexia que a família real a mandou para investigar o arcebispo, só que ele morreu, então ela não tinha mais nada para fazer ali. E a igreja se responsabilizou em achar o demônio que cometeu tal atrocidade, para que o evento julgamento da deusa aconteça sem qualquer tipo de problema. Então ele deu um conselho para ela: apenas sente-se e aproveite o festival. Sem a autorização real do seu pai, ela não podia fazer nada, e só na viagem para buscar tal autorização demoraria vários dias. E até lá, todas as evidências já teriam sido descartadas. Outra questão é que Alexa não quer criar nenhum tipo de atrito entre a família real e os ensinamentos divinos. Só que agora o que incomodava mesmo a princesa era uma certa autora famosa, e o comportamento polido dessa mulher normalmente é visto em pessoas corruptas. Mas eu acho que ela só tava mesmo com inveja, afinal os gritos que Beta estava recebendo do público masculino eram bem mais altos do que para Alexia. E Beta tava ali para acabar de vez com a concorrente, que sempre estava envolvida nas crônicas que ela escrevia de seu Lorde. A elfa acha que ela deve ser a dama das histórias principais, aquela que é sempre salva pelo Lord Shadow. Mas a princesa também não fugiu dessa batalha. Bom, depois de tanta enrolação, o evento julgamento da deusa finalmente teve início. E se caso algum guerreiro for convocado, o desafiante ele não pode deixar o domo até que a luz de um deles apague. Por isso não é incomum que muitos candidatos sejam mortos. Mas se um desafiante conseguir derrotar um espírito, ele pode entrar para qualquer ordem dos cavaleiros do mundo que desejar. E com isso, Cid pensou como é que ele deveria agir. Se ele fizer uma entrada legal e derrotar todo mundo, ele tem certeza que o público vai perguntar quem é esse homem misterioso. Após muitos desafiantes tentarem, nenhum espírito apareceu. O Jardim das Sombras já estava espalhado por toda a cidade, coletando informações. E o próximo participante era alguém da Academia das Trevas, chamado Cid Kageno. Mas peraí, quando ele chegou na cidade, as inscrições para o evento já até tinham terminado. Como é que foi que isso aconteceu? E aí ele pensou: bom, se eu desço até lá e um guerreiro espírito aparece, aí todos vão saber que eu escondo a minha força. Aí eu tenho uma segunda opção, fugir, mas se o Instituto descobrir eu posso ser expulso, e além disso a minha irmã vai encher o saco. Então ele escolheu a terceira opção, descer até a arena como Shadow e dane-se. O arcebispo atual, que já conhece aquela figura na arena, falou: "Esse rato imundo irá lamentar sua tolice." Shadow liberou a sua energia, e uma antiga guerreira, também vestindo mantos negros, atendeu seu chamado. Segundo a Natsumi Sensei, aquela era a famosa Aurora, a bruxa da calamidade que uma vez banhou o mundo em destruição, mas ela não sabia tantos detalhes assim, e pedindo com jeitinho, o arcebispo contou tudo que sabia. Resumindo, ele acredita que diante desta mulher, um bandido como Shadow encontraria o seu fim. Mas Alexia disse que ela não tem tanta certeza quanto a isso, afinal Shadow convocou essa mulher, então significa que seus poderes estão no mesmo nível daquela que destruiu o mundo. Com o sorriso de cada um dos participantes, a luta entre os dois começou. Shadow apenas se esquivou de cada lança que ia em sua direção. Ele se conteve apenas para observar seu oponente. Mas um dos ataques atingiu a sua perna e o levou para ainda mais alto. Lanças o cercou por todos os lados. Ele viu corrente envolvendo aquele espírito. E isso é uma pena.
como um raio violeta, Shadow atacou. Era uma pena que sua oponente fosse tão fraca, afinal seus poderes estavam selados. Uma matriz de invocação se formou no centro da arena e se expandiu para fora do santuário. Bom, Cid já estava bem longe do local quando ele viu uma matriz estranha no lago próximo dele. Ele não deu muita importância e foi embora, mas ele percebeu algo interessante. Aquela coisa estava atrás dele. E para que aquilo não seguisse até a pousada, ele resolveu logo ver do que se tratava. Na arena, o bispo ficou impressionado que o santuário havia respondido Shadow. E ele sabe que essa matriz pode formar 3 tipos de porta: a acolhedora, a acenadora e a proibida. Como ele não sabia qual era o tipo, ele achou melhor cancelar o evento e retirar todos do local. O Jardim das Sombras apareceu no santuário, e Alpha pediu para que eles se comportem até que a porta se feche. A Elfa, na companhia de Delta e mais algumas outras sombras, passaram pela porta. Natsumi Sensei foi pega por Y de refém, e Alexia perguntou a Rose se elas não poderiam deixar a mulher morrer. Mas sob ordens do arcebispo, um executor Venom apareceu, e com sua extrema velocidade cortou os seios falsos da sombra. E com raiva de quase ter sido exposta, Y retalhou aquele assassino por vários ângulos. Junto com o arcebispo, todas as sombras entraram no portal. A porta começou a se fechar e Alexia também pulou. Sem escolha, Rose a seguiu, e as duas caíram em cima de Natsumi. Acontece que Alpha nem deu importância para a presença das intrusas, e segundo as lendas, aquele era o local que o braço esquerdo do demônio estava selado, depois de ter sido cortado pelo herói Oliver. As sombras estavam ali para aprender mais sobre o culto del Diablo, e diferente do que era propagado pela cidade, o herói Oliver era uma mulher, e uma com um rosto muito parecido ao de Alpha. O arcebispo ficou incomodado e mostrou resistência. As duas princesas assistiam tudo inquietas. Alpha ativou o selo, a porta trancada começou a abrir, e a heroína Oliveira apareceu ao seu lado, e as duas desapareceram. Enquanto isso, Cid abriu uma porta simples e perguntou à bruxa se ela tinha o convocado. Ela disse que não, mas ela tinha se divertido muito na luta que tiveram. A Aurora perguntou como ele chegou ali, então Cid contou da porta perseguidora. Bom, ela também não fazia ideia de como sair de lá, tudo que ela lembra é que quando ela acordou já estava na arena. Então, se é assim, ele ia apenas tentar voltar por onde veio. Mas antes dele ir, Aurora pediu sua ajuda para se libertar, e Cid disse que só não a libertou antes porque achava que isso era algum tipo de treinamento, pois ele já tinha feito algo assim quando era menor. E agora, depois de 1000 anos, a bruxa da Aurora estava livre mais uma vez. Ela disse que aquele santuário é uma prisão de memórias criada das antigas batalhas. Se eles destruírem um núcleo mágico, eles serão capazes de se libertar. Só que tem um pequeno problema, é que toda a magia que eles tentarem usar será absorvida pelo santuário. O garoto disse que isso não é problema nenhum, pois desde criança ele sempre foi bom em quebrar as coisas. E isso combinou muito bem com ela, porque ela sempre quis um cavalheiro para lhe proteger. E depois que saíram aquele espaço estilhaçou, Alpha e os outros estavam dentro de uma memória, uma espécie de lembrança de um centro de pesquisa, um lugar que fazia experiências horríveis com crianças. Em um jardim dentro daquelas lembranças, Cid achou a pequena Aurora chorando, mas a bruxa disse que não era ela. Mas logo ela deu um tapa naquela garota dizendo que sentar e chorar não ia resolver nada. Ela admitiu que era aquela criança. Alpha disse que Oliver foi uma das poucas crianças compatíveis com as células diabólicas, e que o culto estava por trás de todos os experimentos. Mais tarde, quando a garota cresceu, ganhou uma missão: adquirir novas células do demônio. Ela obedeceu às ordens do culto até o final, pois achava que isso traria paz para o mundo. Mas apenas um único braço esquerdo cortado daquela criatura era capaz de tirar várias vidas. Mas graças aos poderosos artefatos, o braço foi imobilizado e novas pesquisas puderam ser feitas. E alguns anos depois, o culto criou as pílulas que Alexia já conhecia. E ali, em uma das antigas memórias do local, apareceu o bispo como um antigo cientista-chefe do laboratório. Eles criaram algo capaz de conceder a alguém muito poder em um corpo que nunca envelhece. E bastante irritado, o homem disse que o efeito colateral dessa droga não tem nada a ver com queda de cabelo, mas sim que ela tinha que ser tomada a cada 1 ano para que seu efeito não desaparecesse, e que eles apenas podem fazer 12 delas por ano. E o número de membros do alto escalão do culto também são 12. Será tudo uma grande coincidência? Alpha ironicamente perguntou. Acontece que até hoje o culto precisa continuar com suas pesquisas, e as cobaias perfeitas são crianças iguais a Alpha, aquelas que possuem o sangue do herói. E aquele homem é um dos 12 membros mais fortes. A 11ª cadeira da Távola Redonda. Nelson, o Avarento. Mas ele morreu sem libertar o seu poder, e Alpha brigou com Delta pois ela não tinha terminado de coletar as informações. E o mais importante, a garota não conferiu se a presa estava realmente morta. Nelson separou as sombras, levando metade para um espaço completamente branco, e a verdadeira batalha começa no próximo episódio.
Então chegamos ao final de mais um recap. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu já vou indo nessa, eu sou Juan Aragão, você está no Cidade Z. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when